Paz e graça aos irmãos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vou convidá-los a, se puderem, se colocar de pé. Isaías, capítulo 6. Eu quero pedir que você nos acompanhe na leitura silenciosamente, a partir do versículo 1 até o 7º. Dos versículos de 1 a 4 nós pregamos no domingo passado à noite. Se porventura você não estava, eu quero recomendar você acessar lá o canal do YouTube da igreja e poder pensar um pouco no que foi pregado. Pregamos sobre a adoração. Eu quero hoje pensar com vocês agora pela manhã dos versículos de 5 a 7. Nós vamos ler o texto todo, dos versículos de 1 a 7, mas eu quero focar a palavra desta manhã nos versículos de 5 a 7. Nos diz a palavra de Deus, Isaías 6, de 1 a 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, o profeta, dizendo: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ai de mim, estou perdido. Ai de mim, disse Isaías, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos convidar as crianças à frente, com as suas professoras e professores. Enquanto as crianças estão vindo, eu quero aproveitar para dizer que eu quero pedir a sua atenção nesse momento. Os livros Família, graças a Deus, chegaram. Nós estamos fazendo a entrega a algumas igrejas já dessa semana. Os nossos estão reservados e a gente vai pedir só que você espere um pouquinho, porque nós estaremos fazendo aquelas etiquetas com a programação dos 8 domingos da família. Então, principalmente você que vai convidar alguém, presentear alguém e deseja ter essa etiqueta, a gente quer pedir que você aguarde um pouco. Nós vamos estar posteriormente informando a igreja sobre a entrega dos livros daqueles que então encomendaram este livro Família, graças a Deus, que nós vamos usar aí, se Deus nos permitir, a partir de junho, em 8 domingos da família. Junho e julho vamos ter esse uso do livro. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os olhos, todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, pela bênção de podermos abrir a tua palavra e sermos edificados nela, sermos salvos através do sacrifício do teu Filho Jesus, termos os nossos pecados perdoados, Senhor. Nós louvamos por isso, é graça do Senhor, é favor que nós reconhecemos que em nada merecemos, e não há nada que possamos fazer para merecer isto, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração,
recebe a nossa confissão, quebranta o nosso coração, para que nos reconheçamos como pecadores, carentes do Teu amor e do Teu perdão. E pedimos, ó Deus, a compreensão da Tua palavra, para que possamos viver na inteireza aquilo que Tu queres, a Tua vontade nas nossas vidas. Nós Te oramos e Te agradecemos, Pai, por tudo, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, como nós falamos na mensagem anterior do domingo passado à noite, nós tratamos sobre uma parte do culto que é a nossa adoração ao Senhor. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ao longo de décadas e décadas, usou e tem usado esse texto de Isaías capítulo 6 como um texto base para entendermos algumas partes do nosso culto, do culto que nós prestamos a Deus. E nós então buscamos explicar e falar um pouco sobre a nossa adoração. E eu gostaria de repetir, tripetir, quadripetir, quintupliquir, quantas vezes forem necessárias. Ouça a mensagem do domingo passado à noite. Às vezes parece que nós estamos no templo, mas parece que nós não estamos adorando ao Senhor. No versículo 1, eu não vou repetir a mensagem, mas só para lembrar alguns pontos principais para que a gente entenda, então, a meditação e a pregação desta manhã. No versículo 1 do texto que lemos, Isaías então fala do Senhor no seu alto e sublime trono. Isaías tem uma visão da glória de Deus. As suas vestes, como ele diz no texto, enchem o templo, a presença, a glória do Senhor toma conta de cada parte ali do templo. Isaías fala nos versículos 2 e 3 de serafins, e o termo no hebraico dá a ideia de algo abrasador, fogo consumindo ali. Esses seres angelicais de 6 asas, que estavam exaltando ao Senhor, e dizendo constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E esse santo, 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 essa repetição é um superlativo. É como se Isaías estivesse dizendo: o Senhor é santíssimo, santo ao extremo, não há nada que se possa igualar com ele. E aí então a Bíblia diz, no versículo 4, que todo o edifício do templo foi abalado com a santidade e a glória de Deus. É interessante porque quando diz que essas bases do limiar do templo, o fundamento do templo foi abalado, é porque há um entendimento de que os serafins guardavam as portas do templo, e agora então o louvor a Deus enchia o templo, esse louvor proclamado pelos serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E abala então o templo diante da glória do Senhor. Esse hino, Santo, 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 foi tão estrondoso que abalou o templo na visão de Isaías. A fumaça tomou conta, encheu o templo. E é interessante porque essa fumaça pode ser a concepção e a ideia da fumaça decorrente do sacrifício e também do incenso. Mas com que finalidade? O incenso aromatizava. O sacrifício era uma forma de agradar a Deus, conforme as próprias orientações de Deus para o povo de Israel. Mas também comparada esta fumaça à nuvem que cobriu o povo de Israel quando eles estavam caminhando no deserto. A Bíblia fala, e os estudiosos então entendem essa ligação com lá no deserto, quando o povo estava caminhando num sol escaldante, como nós estamos vivendo tempos agora tão quentes. Então imagina se você não tivesse nenhuma proteção, e eles não tinham guarda-chuva, cada um, imagine, só de homens que saíram do Egito, foram 600 mil homens, não tinha guarda-chuva para se proteger do sol, e Deus proveu uma grande nuvem para cobrir ali o povo, para que o povo pudesse caminhar no deserto escaldante. Mas também essa fumaça aqui na visão de Isaías impedia Isaías de ver completamente a Deus. Ele via a glória de Deus, mas ele não conseguia ver a face
de Deus aí. Todo esse cenário colocado por Isaías nesses 4 primeiros versículos, todo esse cenário é algo preparatório para o segundo momento da liturgia do nosso culto, pensando na igreja adorando ao Senhor. A adoração pela visão da santidade de Deus. Inicialmente, o primeiro ponto do nosso culto. Nós começamos o culto adorando a Deus. A gente ora, a gente lê um texto que tem a ver com o que é que vai ser tratado no culto. Se você pega a liturgia, então, e aí você vai entendendo, e isso é falado, e até como pastores, geralmente somos nós que falamos para poder dizer à igreja, nós vamos estar pensando sobre isso nesse culto. Então, tudo mais, então você tem um hino logo no começo do culto, que geralmente é um hino de adoração ao Senhor, que nós estamos naquele momento de adoração. E tudo isso nos prepara, como aqui em Isaías, a adoração para o que viria depois. Um segundo momento do nosso culto, que é a confissão. É diante desse Deus glorioso, é diante dessa visão tão estupenda da glória e da santidade de Deus, então, é que Isaías agora faz essa declaração no versículo 5. Olha como diz, ele vai falando da glória de Deus, aí ele diz, então, como quem diz, olha, o que veio antes é forte demais. Aí ele diz, então, em decorrência dos 4 primeiros versículos da glória de Deus, da santidade de Deus, então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, uma manifestação da glória de Deus, talvez uma teofania, como se diz, não a face de Deus, mas quem sabe uma aparição do Senhor Jesus Cristo, da glória de Deus em Cristo, uma aparição do Senhor. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías olha agora, depois de contemplar e falar da santidade e da glória de Deus, Isaías agora olha para si, e olhe bem, ele era um profeta de Deus. Ele não olha só para si, ele olha para o povo de Deus. Compare então a visão de Isaías sobre Deus, é o Deus que é infinito, sobre ele Isaías e o povo, é um povo e um ser finito. Deus é eterno. Nós somos mortais, olhando nós como Isaías e o povo de Israel. Deus é autoconsistente, Ele tem consistência nele mesmo, nele. Nós não, nós somos incompletos. Deus é infalível, Deus não erra. Nós não, nós somos falíveis. Qual o sentimento de Isaías? É de desespero, é de terror, é de futilidade da existência humana. Isaías é tomado, como nós podemos ser, quando contemplamos a glória de Deus, quando pensamos em quem Deus é e a que Deus nós adoramos. Isaías é tomado por uma angústia existencial, por uma inexpressividade de nossa existência neste universo. É interessante, às vezes, no seminário, indo dar aula, e aí nos encontramos, às vezes, com alguns seminaristas. Bom dia, professor. Eu disse, bom dia, miserável. Ele olha e fala, como é, professor? Eu disse, bom dia, miserável. Falei alguma coisa errada? Ele disse, foi pesado, né, professor? Eu digo, porque nós somos miseráveis pecadores. Nunca esqueça isso, para que você não comece a ficar com o rei na barriga, a se achar alguma coisa, e depois que você receber o título de reverendo, aí pronto, aí acabou-se. Aí você se acha o rei, o dono da igreja, e por aí vai, e você esquece para o que você foi chamado, para ser servo. Você esquece do Deus a quem você serve. Nós precisamos ser tomados por essa angústia existencial, por esse sentimento de inexpressividade. A gente nunca esquecer, Senhor, nada somos. Quando tem um cântico que nós, às vezes, entoamos, tudo que sou, tudo que desejo ser, como oferenda, te entregar. É fazer como Davi disse, Senhor, tudo que nós estamos ofertando, tudo que nós estamos dando, Senhor, isso vem das tuas mãos. Nós recebemos do Senhor e nós estamos entregando ao Senhor.
Se não fosse o Senhor, nós não teríamos o que ofertar, o que dar. O existencialismo, uma corrente filosófica de meados do século XIX, um dos mais expoentes e iniciantes dessa corrente, Søren Kierkegaard, o existencialismo ele não via sentido no universo. E não só não via sentido no universo, como pior, pasme, você não via sentido na existência do ser humano. O ser humano não tem sentido. Esse universo não tem sentido. Comentava um escritor dizendo que na visão do existencialismo, tentando parafrasear a ideia de outro dos grandes existencialistas, Jean-Paul Sartre, que viveu mais ou menos no ano, na influência do existencialismo, na metade do século XIX, do século XX, 1950, parafraseando Jean-Paul Sartre, então o escritor disse que a ideia do existencialismo podia ser resumida na seguinte expressão: ele deve estar procurando o pai, a mãe. Quem você está procurando, pequenino? Pequenino, grande homem. Hã? Não, tocar agora não. Depois você poderá tocar, ensaiar, ok? Os filósofos existencialistas, eles passavam a ideia, numa expressão que foi dita por um certo escritor: o homem é uma bolha vazia, flutuando no mar do nada. Está vendo como você vale muito? O homem é uma bolha vazia, flutuando no mar do nada. Flutuando no mar do nada. Isaías não entra nessa crise por uma questão. Não porque ele se achasse alguma coisa como profeta. Isaías sabia que havia sentido, sim, mas não nele, o profeta, não nele, Isaías. O que incomodou Isaías aqui não foi a sua finitude, preste bem atenção nisso. Isaías não estava incomodado, como que dizendo, eu estou angustiado porque eu vou morrer, eu estou angustiado porque eu sou finito. Não. O que angustiou Isaías aqui foi a sua impureza, o seu pecado. Foi isso que angustiou Isaías. Diferentemente dos serafins que estavam voando, Isaías teve essa visão. Esses serafins, esses seres angelicais, voando e repetindo, santo, 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 ou seja, santíssimo é o Senhor dos exércitos. É tendo essa visão que Isaías para e diz, eu sou um miserável pecador, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, e moro e resido, convivo com pessoas de impuros lábios, é isso. É quando ele se vê como um profundo pecador. Olha, e eu não imagino que Isaías fosse alguém de boca suja. Eu não imagino que Isaías fosse alguém que vivesse dizendo palavrões. Eu lembro que a gente tem uma expressão que era bem mais baiana do que nossa, mas assim, rapaz, isso aqui o jogo de hoje está arretado, né? E não foi nada muito bom assim ontem, o final. Quem sabe, no próximo sábado pode ser melhor. Mas arretado para mim, na minha época, era palavrão. Meus pais não admitiam de chegar e, por mais que quisesse, elogiar. Mas daí para o baiano não, é tranquilo, beleza. Quer ver uma coisa que é terrível para o baiano? É você chegar para ele e dizer, rapaz, esse jogo aqui está uma desgraça. Não diga essa expressão perto de um baiano. Ele entende, é como se você estivesse atraindo maldição. Desgraça. Eu não imagino que Isaías fosse alguém de palavras de baixo calão.
E esse aqui é o grande problema, é que a gente diz, eu não sou como tal pecador, como tal pecador, como tal... A gente começa a fazer comparações e a gente termina não se vendo como pecadores, profundos pecadores. Por menor que seja, e essa era a visão de Isaías, não interessa quão pequeno é o meu pecado, Deus é tão santo que eu posso achar que eu sou tão pequenino pecador, mas isso fere a santidade de Deus. E quando ele diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele está contemplando que esta fala, a expressão, o coração e a vontade, é sempre uma tentação deles serem tomados pelo pecado. E isso não glorifica a Deus. Isso não glorifica a Deus. Eu lembro quando ainda as meninas pequenas, eu acho que 6 e 12 anos é a diferença mais ou menos de idade, nós estávamos voltando para Olinda, onde morávamos, e aí na Agamenon, antes de chegar naquela área do Tacaruna, eu lembro que foi exatamente aquela área, numa conversa com elas bem natural, uma conversa bem tranquila, mas eu fiz bem proposital. E aí a gente foi conversando, tal, aí de repente eu soltei um palavrão. Aí quando eu soltei um palavrão no meio do carro, numa conversa bem tranquila, não era briga, nada. Tal, aí eu soltei um palavrão. Aí uma filha fez, painho? Aí eu continuei falando como se nada tivesse acontecido. E mais adiante eu soltei outro palavrão, fez, painho, o que está acontecendo? Eu disse, o que foi? Qual foi o problema? Ele disse, o senhor já falou 2 palavrões? Eu disse, sim, daí? Ele disse, eu não acredito não, o senhor está bem? Lógico que não. E era para chocar mesmo. Era para dizer, olha filha, é isso que está acontecendo. A gente acha, as pessoas vão achando que é normal. Aí já briga conjugal, aí um vai e solta um palavrão com o outro. Chama o outro, não sei lá das quantas, e acha que é normal. Não, não é normal. É carnal. E é pecaminoso. E é isso que Isaías estava dizendo. Por quê? Porque essa expressão, esse coração, essa vontade, é como está lá em Lucas 6, 45. Quando Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Não é para estarmos falando palavrões. É preciso pensar aquilo que nós falamos. A visão de Isaías, quando diz no capítulo 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Segunda Crônicas, capítulo 26, depois você pode ler com calma, sobre a vida de Uzias. Uzias foi fiel ao Senhor, como rei. Uzias foi entronizado com apenas 16 anos, e a Bíblia diz que ele buscou ser fiel ao Senhor. Mas sabe como ele terminou a vida dele? Leproso. Sabe por quê? Como castigo. E sabe por que Deus fez isso com ele? E ele teve que morrer separado do povo de Israel, porque era assim que eram tratados os leprosos. Porque ele quis queimar incenso no templo. Ele foi advertido, rei, tu não podes fazer isto, isso é função dos sacerdotes. Ele teimou, continuou, até que Deus então estabeleceu a lepra ali na frente de todos os sacerdotes. Era função dos sacerdotes. Ele estava pecando frontalmente diante do que Deus havia determinado. E aí então Isaías diz no versículo 5, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías era de família aristocrata, nobre, convivia com a família do rei. Ele via o rei Uzias, ele tinha acesso ao palácio real. Ali era um rei humano. Agora não, Isaías no versículo 5 ele diz, eu vi o Senhor, eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías então aprende ali que o destino de sua vida e da nação não depende de um rei humano. Muito importante para nós hoje, muito importante para nós no passado, muito importante para nós no futuro. O destino da vida dele como profeta, como crentes, o destino da nação não depende de um rei humano, por mais fiel que esse rei pareça ser.
mas depende do único e genuíno, soberano e monarca da criação, o Rei, o Senhor dos exércitos. E aí então Isaías pode nos dizer no versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Isaías vai apontar para as profundezas da graça de Deus. Aquele homem que se via agora perdido. Eu estou perdido. Eu vi o Rei. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías se vê sem esperança. Antes, ele não rogou por misericórdia. Isaías não fez grandes votos, não deu nem tempo para isso, para Deus o libertar, já que ele tinha visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Não deu tempo de fazer nenhuma penitência, nenhuma boa obra, nada. É fruto da graça de Deus. Do meio da fumaça do templo, surge um dos serafins, com uma brasa viva do altar, e toca, então, os lábios de Isaías. Tocou a boca dele. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É no meio daquele templo que treme, é no meio daquele templo que está tomado pela fumaça, pela glória de Deus, é do meio daquela fumaça que, olhando os serafins para um lado e para o outro, adorando ao Senhor, um deles sai e vai na direção de Isaías. Eu teria corrido. Sou infinitamente mais pecador do que Isaías. Aterrorizado com aquilo. Lá vem um serafim com uma brasa na minha direção, diz, vai me consumir, eu sou um pecador, vai me consumir. Mas ele vai e toca a boca de Isaías. Ele diz, e aí ele diz, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade, Isaías, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que coisa maravilhosa, porque o efeito desse ato, dessa graça de Deus, não é um ato e um efeito destruidor, é um efeito purificador. Os serafins, como dissemos, na língua hebraica, no sentido hebraico, tem a ideia de um ser abrasador, ardente. E o fogo é uma das imagens da santidade de Deus. Você lembra quando a Bíblia fala que Deus se revelou a Moisés? A Bíblia diz que lá no deserto a sarça ardia, estava lá o fogo, mas ela não se consumia. Agora lá vem aquela brasa para tocar os lábios, o lábio de Isaías. Sim, esse fogo que é símbolo da santidade de Deus, é como a Bíblia diz lá em Hebreus 12, 29, citando Deuteronômio 4, 24, Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. O fogo de Deus purifica os seus filhos, sem os destruir. Se você voltar a Isaías, capítulo, não capítulo 6, mas o capítulo 1, versículo 25, Isaías capítulo 1, versículo 25, a Bíblia nos diz, o profeta, voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como uma potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. A potassa era um material usado para polir metais, e Deus está dizendo, eu vou purificar você. O fogo era usado para purificar os metais. E essa é a ideia. Aquela brasa toca os lábios, o lábio de Isaías, para purificá-lo. A purificação é graça de Deus. É uma dádiva divina que nós não merecemos. E ela vem por ação dele. Não porque eu ou você fizemos alguma coisa. Não há nada que eu e você possamos fazer para chegar e dizer, Deus, eu já sofri muito, eu já fiz muito por onde? Eu já fiz muito por onde? Para ter os meus pecados perdoados. Então agora o Senhor está na obrigação de me perdoar
diante de tudo que fiz. Isso já é uma atitude arrogante. E foi justamente isso que Deus fez para quebrar a arrogância de um povo como o povo de Israel, que não se curvava dignamente diante do Senhor. Foi para mostrar isso a Isaías. Isaías, que bom que você está reconhecendo que você, ainda que profeta, você é um homem de lábios impuros. Que basta uma expressãozinha de raiva, fora do controle, que não seja ira santa, segundo a palavra de Deus, para ser uma expressão de pecado, isso fere a santidade de Deus. E você sabe o povo no meio do qual você vive. Isaías tinha bem consciência disso. Mas Deus vem para purificar não só Isaías, mas também aqueles, segundo a vontade de Deus, em meio ao povo, do povo. Quebrar aquela arrogância de autossuficiência. Eu quero estimular você a não orar como há muitos anos estávamos numa reunião de oração. E a reunião era semanal. E eu ouvi uma mulher, cuidado com expressões que a gente nem pensa no que a gente está dizendo. A gente acha a expressão bonita, aí a gente vai e fica repetindo aquilo. Eu vi uma mulher orar assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu digo, misericórdia. A mulher de uma reunião para outra, no meio, entre uma semana já foi suficiente para gerar uma multidão de pecados, então ela não está buscando a santificação do Senhor. Como é que ela está com uma multidão de pecados? Então a cada semana, então a cada mês, vai acumular o quê? A cada ano vai ser o quê? Uma multidão de pecados. Não, a gente precisa buscar viver uma vida santa, em santificação, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é a gente pintar e bordar e ficar brincando com a graça de Deus, não. Nós precisamos andar em santidade de vida. Nós fomos separados e a santificação tem essa ideia de separação para isso. Eu quero trazer, não sou muito de fazer aplicações no final de pregação, porque na minha visão e até como fomos ensinados homileticamente, a gente vai pregando e você vai ouvindo a palavra dizendo, opa, isso aqui é para mim, isso aqui eu preciso me corrigir, opa, olha essa ilustração, olha essa história e por aí vai. Mas nós começamos domingo passado falando sobre adoração. Estamos hoje pela manhã falando sobre confissão. Vamos falar no próximo domingo pela manhã sobre edificação nesse mesmo texto. Pensando nas partes do culto, nós adoramos a Deus, nós confessamos o nosso pecado. Primeiro eu quero convidar você a pensar com que coração você pratica a confissão. Com que coração você pratica a confissão? A Bíblia até diz que às vezes a gente precisa confessar pecados um para o outro, para a gente se fortalecer, não é para fofocar não. Na hora que você escutar uma confissão de alguém, tenha temor e tremor diante de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. E aí nós não precisamos de nenhum intermediário, nem de pastor, nem de presbítero, nem de diácono, nem de líder, nada. Não, é você como Isaías. Ai de mim, Senhor. Ai de mim. Quero também ajudarmos-nos a pensar quem somos nós naquela parábola que Jesus contou, de um fariseu e de um publicano que foram ao templo. E quando eles chegaram lá, e para a gente não pensar que fariseu e publicano ficavam juntos como nós estamos, não. O fariseu, que era religioso, que era do judaísmo, que era judeu, ele tinha acesso a determinados pátios mais próximos do templo, tudo, e o gentio, o publicano, ficava bem distante, bem distante. E Jesus então conta a parábola de um fariseu que ele vai e ele se exalta tanto que ele diz, graças te dou a Deus, porque não sou como este publicano. Ele estava se referindo aos publicanos que estavam para lá, bem distante dele, porque ele como judeu estava naquela área mais próxima ali do templo. Eu te dou o dízimo disso, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E a Bíblia diz que ele orava de si para si, a oração não subia. Aí o publicano lá, diz Jesus na sua parábola em Lucas capítulo 18, 9 a 14,
Lucas 18, 9 a 14, o publicano orava e dizia, ele sequer, diz a Bíblia, sequer levantava a cabeça. Ele se via tão pecador, tão indigno, e a oração dele era, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. E Jesus diz, olha, sabe quem foi e saiu perdoado, justificado? Foi esse publicano. Foi esse publicano que muitas vezes não teve acesso, como eu e você, à palavra de Deus. Por isso que eu digo, a maior tentação para o meu coração não é me ver como meretrizes e publicanos, não. A maior tentação para o meu coração, que fui criado conhecendo a Bíblia, desde pequenininho, é ser como um fariseu. É o que eu tenho que tomar cuidado o tempo todo. Que se eu for ser comparado por Jesus, eu vou ser comparado ao fariseu, que eu conhecia a Bíblia desde pequeno. Então, quem somos nós nessa parábola? E quero, então, também levar a um outro ponto. Se você observou, nós até fizemos uma pequena mudança na liturgia. Nós não fazemos mais aquele momento de confissão. Sinceramente, como pastor, eu comecei a perceber uma coisa. Digo, imagina, chega o presbítero aqui e fala assim, irmão, nós vamos passar alguns segundos numa oração de confissão. Faça a sua oração de confissão. Alguns segundos. Só dá tempo de dizer assim, Senhor, eu sou um miserável pecador, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Não dá para confessar mais nada. São alguns segundos. Então está virando um ritualismo. De repente, gente que... Vamos fazer uma oração de confissão. O cara não sabe nem o que está orando a Deus. Aí, como ele não sabe orar, fazer uma confissão, confessar os pecados dele a Deus, aí ele já começa a pedir. Senhor, eu estou precisando daquele salário do meu chefe. Eu tenho mais competência do que ele. Então, Senhor, me promova. Não, é confissão. Não é petição. É confissão. Você precisa confessar os seus pecados a Deus. E nós temos feito aqui, orientado os presbíteros, não faça um momento de confissão. E outra, ore aí e faça sua oração de confissão. Não, alguém vai orar daqui, então acompanhe a oração. Porque no final esperamos que você possa dar um amém. Se você abrir depois em casa, em Neemias, capítulo 9, você vai ver exatamente isso. A oração feita em público. Não é que a gente não possa ter um momento de confissão. Para ter um momento de confissão, então não é nem dizer assim, nós vamos ter aqui um minutinho de confissão. Minutinho não. Então dê logo uns 15 minutos e diga, olha, vai passar um bom tempo aqui em oração de confissão. Aí a gente vai derramar, como nós cantamos aqui, derramar o coração diante do Senhor. Isso para que você entenda assim, por que nunca mais a gente teve um momento de confissão? Não. Quem está aqui à frente vai orar e outra, vai fazer como está lá em Neemias. Às vezes ele vai confessar pecado que pode ser que ele não esteja pecando ali, daquela forma. Nós temos um texto que geralmente nós colocamos na liturgia do domingo à noite, que vai ser um texto base para a nossa confissão. Pode ser que a gente leia o Salmo 51, que Davi compôs depois que o profeta Natã foi lá ter com Davi, meses e meses depois que Davi havia cometido um adultério. E pode ser, então, que a oração que vai ser feita daqui, não quer dizer que quem está orando aqui e confessando o adultério, ele vai usar sempre o nós. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos quando nós adulteramos. Não é confessando o meu pecado. Não, é uma oração comunitária, como está lá, repito, em Neemias, capítulo 9. E eles passaram horas ali, adorando e confessando os seus pecados a Deus. Então nós queremos que você leve a sério isso. Quem sabe hoje você está aqui e você ainda não segue o Senhor Jesus. Ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e aí eu quero terminar com esta palavra. Se confesse pecador. Reconheça, diga, Senhor, eu preciso de Ti. Se aquele profeta Isaías, ele disse que ele era um homem de lábios impuros, sem ser alguém que fosse alguém de boca suja, como a gente usa às vezes, puxa, fulano é um boca suja. De 10 palavras, 11 são palavrões. Horrível, é podre. Não dá para parar 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos para conversar. É uma enxurrada de palavrões. Não, ainda que, se você para e diz, olha, se o profeta que buscava viver uma vida santa, ele se via como pecador, que dirá eu, Senhor? Que dirá eu? Tenha esse sentimento no seu coração.
Confesse os seus pecados a Deus. Pare no seu quarto. Volte para casa. Ao sair daqui, volte e diga: Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Como aquele publicano, não como fariseu, como publicano. Não olha, mas porque tem fulano assim na igreja. Não. Olhe para si. Faça como o profeta fez. Eu estou perdido. Senhor, eu estou perdido. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, ao teu Filho, para que Ele seja o meu Senhor e Ele seja o meu Salvador. Não há como eu ter o perdão dos pecados, porque a Bíblia é muito clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Foi isso que Deus fez. Fez um serafim ir na direção de Isaías e purificar o seu pecado, tirar a sua iniquidade. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós não tivemos a visão que Isaías teve, da Tua glória, do Teu templo, do Teu poder. Nós vemos as manifestações da Tua glória, Senhor, na criação, nas nossas vidas, na Tua igreja, no mundo em que vivemos. A revelação natural pela natureza, por aquilo que o Senhor criou, e a revelação especial da Tua palavra, que abrimos, lemos e expomos a cada domingo, a cada semana. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Tu sabes aquilo que precisa ser confessado e perdoado. Purifica-nos a cada dia, Senhor. Não nos deixes caminhar com a multidão, sem nos vermos como pecadores que precisam do Teu perdão e da Tua graça. Faz-nos voltar aos Teus braços. Faz-nos amar o Senhor. Faz-nos clamar, Senhor, por dias melhores da nossa relação contigo, para que o pecado não nos afaste do Senhor. Te louvamos por Tua graça, pelo Teu favor que nós não merecemos, pelo Teu grande amor, que não nos deixas desamparados, largados e condenados. Mas como o Senhor fez com Isaías, o Senhor faz conosco. Quebranta o nosso coração, coloca gente ao nosso lado para caminhar conosco, para fortalecer o nosso coração na Tua presença. Nós pedimos, ó Deus, que por Tua graça e misericórdia, o Senhor, mais uma vez nós clamamos, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ensine a confessarmos nossos pecados, reconhecermos a carência que temos de Jesus, o Teu Filho, nas nossas vidas, e do perdão dEle, para que a nossa relação contigo, a cada dia, como Pai que Tu és e filhos que somos, possamos ser uma relação de profundo amor, respeito e glorificação do Teu nome. É assim que nós Te oramos e clamamos, no nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor.